Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Rapaziada, segura essa que tá pegando fogo nos bastidores do futebol carioca. O assunto da vez é Pedro, o camisa 9 do Flamengo, e um suposto climão envolvendo ninguém menos que o técnico da Ultimato, aquele cara que, para muita gente, é o gênio tático do momento no cenário nacional. A frase que vazou foi forte, daquelas que acendem o pavio da polêmica: se ele vier pro Flamengo, é porque não precisa de mim. Meus amigos, parece que o clima entre Pedro e o treinador esquentou, e essa declaração deixou o torcedor rubro-negro com a pulga atrás da orelha. O burburinho começou depois que surgiram rumores de que a Ultimato, um dos projetos mais badalados do futebol brasileiro, poderia ver seu treinador trocando de ares ou, quem sabe, algum de seus jogadores desembarcando na Gávea. Mas o nome que mais chamou a atenção foi o de Pedro, um atacante que já é ídolo e símbolo de um Flamengo que mistura técnica e emoção. Só que, pelo visto, nem tudo são flores, e a frase dita nos bastidores parece ter aberto uma ferida que muita gente nem sabia que existia. A situação ficou ainda mais curiosa quando fontes próximas ao clube revelaram que Pedro teria sido sondado por pessoas ligadas ao Ultimato antes dessa história vir à tona. Segundo dizem, o atacante foi elogiado pelo estilo de jogo, pela frieza nas finalizações e pela capacidade de decidir em momentos grandes, mas, ao mesmo tempo, teria ouvido de gente próxima ao técnico da Ultimato que ele não seria o tipo de jogador ideal para o esquema tático do comandante. E aí, meu amigo, foi o suficiente para a internet ferver. A frase "se ele vier pro Flamengo, é porque não precisa de mim" caiu como uma bomba, sugerindo que há uma disputa velada de egos, de protagonismo e, claro, de poder. É aquele tipo de situação que o torcedor adora acompanhar, porque mistura vaidade, bastidor e o sempre fascinante jogo político do futebol. Dentro do Flamengo, a diretoria tenta apagar o incêndio. Fontes internas garantem que Pedro está focado, treinando firme e mantendo a postura profissional de sempre, mas não dá para negar que os olhares estão voltados para ele. A imprensa esportiva, claro, já começou a especular se essa fala seria uma indireta, um recado ou até uma forma do técnico da Ultimato marcar território e mostrar que seu estilo é inegociável. Tem quem diga que ele teme perder espaço se o Flamengo resolver apostar em um elenco mais independente das ideias dele, especialmente se nomes como Pedro passarem a ter mais protagonismo do que a própria filosofia que o técnico defende. É o tipo de atrito que, quando começa, pode tomar proporções gigantescas, ainda mais em um clube acostumado com grandes egos e grandes histórias. Os torcedores estão divididos. De um lado, quem defende Pedro, dizendo que o atacante tem história, gols decisivos e merece respeito. Do outro, aqueles que veem sentido na fala do técnico, acreditando que o Flamengo precisa de um sistema coletivo acima de qualquer estrela. O fato é que essa declaração ganhou vida própria, virou meme, pauta em programas esportivos e até motivo de discussão nas arquibancadas virtuais. Tem gente dizendo que o técnico apenas quis dizer que o Flamengo, com o elenco que tem, não depende dele para vencer, outros juram que foi uma alfinetada direta, um sinal claro de insatisfação com os rumos da equipe. A verdade, por enquanto, continua embaçada, mas o clima de tensão é real e palpável. Nos bastidores, o staff de Pedro prefere o silêncio. A estratégia parece ser a de deixar a poeira baixar, até porque o jogador sabe que qualquer palavra errada pode incendiar ainda mais a situação. Mas, mesmo calado, Pedro tem dado sinais dentro de campo, gols, movimentação intensa e até comemorações discretas que alguns interpretam como recados. É o típico caso em que o silêncio fala mais alto que qualquer coletiva. Enquanto isso, o técnico da Ultimato não recua. Pelo contrário, ele continua dando declarações sobre comprometimento tático e perfil de grupo, sempre em tom genérico, mas que todo mundo entende como respostas indiretas. É um duelo silencioso, mas com faíscas visíveis a olho nu. E o Flamengo, onde fica nessa história toda? O clube tenta manter o foco em títulos, mas ninguém consegue ignorar o ruído que essa frase provocou. Se ele vier pro Flamengo, é porque não precisa de mim virou praticamente um mantra de resistência, um bordão repetido nos corredores e até entre torcedores mais exaltados.
O que antes era apenas um rumor virou novela, e cada capítulo parece mais intenso que o anterior. O curioso é que, no meio disso tudo, Pedro segue sendo o centro das atenções, amado, criticado, questionado, mas sempre relevante. Talvez essa seja a essência do craque moderno, estar no olho do furacão e, ainda assim, continuar decidindo jogos. Agora, segura essa segunda parte, porque o enredo só engrossa. Depois da repercussão da frase, começaram a surgir novas versões sobre o que realmente teria acontecido. Alguns insiders afirmam que a declaração do técnico da Ultimato não foi sobre Pedro diretamente, mas sobre o ambiente do Flamengo, que estaria, segundo ele, lotado de estrelas e pouco espaço para ideias coletivas. Só que, como tudo no futebol, a interpretação corre solta, e o nome de Pedro acabou sendo mais citado. Dizem até que o próprio atacante teria ficado incomodado com o tom da frase, especialmente por se considerar um jogador tático e disciplinado. De qualquer forma, o estrago estava feito. O que era apenas um rumor virou pauta nacional, e até ex-jogadores começaram a dar opinião, comparando o caso a antigos embates de ego entre craques e treinadores. Nos bastidores, os dirigentes do Flamengo trabalham como bombeiros. A ordem é clara: evitar que qualquer faísca vire incêndio. O presidente, inclusive, teria chamado Pedro e o técnico para uma conversa reservada, tentando colocar panos quentes. Só que, segundo quem acompanhou o clima, o diálogo foi tenso, com o treinador reafirmando sua visão de futebol e Pedro mantendo uma postura firme, dizendo que quem joga no Flamengo precisa de liberdade para decidir. Essa frase, por si só, já mostra o quanto a relação está delicada. O Flamengo é conhecido por ser um caldeirão, e quando o ego começa a entrar em campo, o jogo fora das quatro linhas fica ainda mais imprevisível. A torcida, como sempre, tomou partido. As redes sociais viraram um campo de batalha. Alguns defendem o técnico da Ultimato, dizendo que ele é o responsável por modernizar o futebol brasileiro, enquanto outros lembram que Pedro foi decisivo em títulos importantes e merece respeito. Há também os mais equilibrados, que acreditam que tudo não passa de uma estratégia de bastidor, talvez até uma forma de pressionar o elenco antes de uma sequência importante de jogos. Mas a verdade é que o torcedor adora uma boa polêmica, e essa frase virou combustível para lives, debates e programas esportivos. Todo mundo quer saber: será que Pedro vai continuar no Flamengo com esse clima? Enquanto isso, dentro do campo, Pedro responde do jeito que sabe, jogando bola. Em meio à tempestade, ele marcou gols importantes, comemorou com discrição e deixou no ar aquele sentimento de que a resposta foi dada em campo. Mesmo assim, o rumor persiste. O técnico da Ultimato, por sua vez, tenta se mostrar acima da confusão, mas é impossível esconder o incômodo. Nas entrevistas, ele tem repetido expressões como grupo focado, jogador comprometido e entendimento tático. Tudo parece normal, mas quem acompanha o tom percebe que há algo não dito, uma tensão silenciosa entre líder e estrela. E no Flamengo, onde a pressão é constante, qualquer mal-entendido vira tempestade. Agora, o mais curioso é que essa história pode ter desdobramentos sérios. Há quem diga que o staff de Pedro estaria avaliando propostas de clubes estrangeiros, e que a frase do técnico apenas acelerou conversas que já vinham acontecendo. Outros garantem que o atacante não quer sair, mas espera um posicionamento firme da diretoria. A Ultimato, por sua vez, nega qualquer atrito, dizendo que tudo não passa de interpretação equivocada. Só que, como sempre, a verdade se esconde entre as entrelinhas. A frase continua ecoando, e cada nova entrevista reacende a polêmica. Se ele vier para o Flamengo, é porque não precisa de mim, virou quase uma profecia, e ninguém sabe ainda como ela vai se cumprir. No fim das contas, essa história é a cara do futebol brasileiro: emoção, vaidade, bastidor e muito drama. Pedro segue sendo símbolo do jogador que fala pouco e joga muito, enquanto o técnico da Ultimato representa um novo estilo de treinador, moderno, estudioso e, às vezes, incompreendido. O Flamengo, como sempre, é o palco ideal para essa novela acontecer. Os torcedores esperam que o time continue vencendo, porque, no fim, é o resultado que manda. Mas uma coisa é certa: essa frase ainda vai render muitos debates, cortes de vídeo e teorias nas redes.
Porque no futebol, meu amigo, uma palavra pode valer tanto quanto um gol, e essa, em especial, balançou o Brasil. E agora, meus amigos, chegamos à terceira parte dessa novela rubro-negra que não para de render. O clima nos bastidores do Flamengo continua tenso, e a cada novo treino parece que o ar fica mais pesado. Pedro, apesar de manter o profissionalismo e continuar treinando forte, sente o peso das câmeras, das perguntas, das fofocas que pipocam a cada minuto nas redes sociais. Se ele vier pro Flamengo, é porque não precisa de mim. Essa frase já virou um fantasma que ronda o ninho do urubu. Dizem que até dentro do vestiário o assunto virou piada interna, com os jogadores tentando aliviar o clima, mas sem esconder o desconforto. E o técnico da Ultimato, que até então parecia tranquilo, começa a ser questionado por parte da imprensa. Será que ele realmente quis dizer o que pareceu? Ou será que tudo foi tirado de contexto? Seja como for, o estrago tá feito, e o nome de Pedro virou sinônimo de polêmica, talento e, claro, resistência. Os jornalistas mais próximos do clube garantem que Pedro está magoado. Não por falta de reconhecimento, mas pela sensação de ser visto como um problema, e não como solução. A relação entre jogador e treinador sempre foi delicada no Flamengo, um clube onde as estrelas brilham mais forte que os comandos táticos. Pedro é um cara reservado, de fala mansa, mas quem o conhece diz que ele tem um orgulho imenso e uma vontade absurda de provar o próprio valor. Por isso, a frase do técnico da Ultimato caiu como uma provocação pessoal. Nos bastidores, o atacante teria dito a amigos que não precisa provar nada para ninguém, o que, para muitos, foi um recado direto. Ao mesmo tempo, a diretoria observa tudo em silêncio, tentando entender até que ponto a situação é reversível. Afinal, perder Pedro, um dos principais ídolos recentes do clube, seria um golpe duro para o projeto esportivo e emocional do Flamengo. Enquanto o Flamengo tenta contornar o caos, a Ultimato segue no centro do furacão midiático. O treinador, pressionado, passou a evitar entrevistas longas, limitando-se a respostas curtas e enigmáticas. Isso, claro, só aumenta a especulação. Alguns colunistas acreditam que ele não suporta a ideia de ter sua filosofia questionada, especialmente por um jogador com tanta visibilidade como Pedro. Outros defendem que ele apenas quis preservar o ambiente do time, evitando uma guerra de estrelas que pudesse desestabilizar o elenco. A verdade, porém, é que essa frase, aparentemente simples, virou um divisor de águas. O torcedor quer entender, se o Flamengo não precisa dele, então de quem precisa? A provocação implícita continua ecoando, e cada palavra dita a partir de agora será interpretada como sinal de reconciliação ou de ruptura. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. E como se não bastasse, o clima nas arquibancadas começou a refletir essa tensão. Em recente partida, parte da torcida gritou o nome de Pedro em coro, enquanto outra parte preferiu cantar músicas em apoio ao treinador. O estádio virou um termômetro de opiniões divididas. É o retrato perfeito do futebol moderno, em que o campo é apenas uma parte da história, a outra acontece nas redes, nas coletivas e nos bastidores. Pedro, por sua vez, marcou um golaço, olhou para a arquibancada e levantou o dedo indicador, em silêncio. A imagem viralizou. Uns viram como uma resposta elegante, outros, como um desafio. De qualquer forma, o gesto mostrou que ele não está alheio à polêmica. Está jogando o jogo dentro e fora de campo. E, convenhamos, isso torna ainda mais protagonista dessa trama que o torcedor acompanha como se fosse uma série de streaming. O curioso é que o próprio elenco começa a se posicionar. Alguns jogadores mais próximos de Pedro têm demonstrado apoio velado, curtindo publicações, deixando comentários sutis e até evitando falar do assunto publicamente. Outros, ligados ao estilo mais rígido do técnico, preferem adotar o discurso do grupo acima de tudo. É uma divisão silenciosa, mas perceptível. O Flamengo, acostumado a lidar com crises, tenta evitar que isso se transforme em uma guerra interna. Só que, com cada nova manchete, fica mais difícil esconder as rachaduras. O futebol, afinal, é feito de vaidade, emoção e narrativa,
E essa história tem todos os ingredientes para virar uma lenda moderna. Pedro quer paz, mas também quer respeito. O técnico da Ultimato quer controle, mas enfrenta o furacão da opinião pública. E o Flamengo, no meio de tudo, tenta não perder o rumo. E para fechar essa parte, fica claro que essa história ainda está longe de acabar. A frase "se ele vier pro Flamengo" é porque não precisa de mim já entrou para a galeria das mais emblemáticas do futebol brasileiro recente. Ela simboliza mais do que uma divergência tática, é o choque entre duas visões de jogo, duas personalidades fortes e uma torcida que vive de paixão. Pedro, com seu estilo frio e letal, segue respondendo com gols e atuações sólidas. O técnico da Ultimato, com sua postura firme e intelectual, tenta reafirmar a autoridade. É uma batalha de ideias, de estilos e de poder. E enquanto ninguém dá o braço a torcer, o Flamengo segue sendo o grande palco dessa disputa. A pergunta que fica no ar é simples, mas poderosa. No final dessa novela, quem vai sair de cena primeiro, o craque ou o comandante? É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!